No dia 12 de novembro de 2015, a polícia foi acionada para provavelmente o local de homicídio em uma residência na região nobre de São José dos Campos. Na chegada, os policiais se depararam com muito sangue pela casa, porém não encontraram nenhuma vítima no local. Ao longo dos últimos 6 meses, policiais civis do setor de homicídios da DIG de São José dos Campos se devotaram, se empenharam na investigação de um crime complexo, cheio de desafios. A vítima, Léo Jardim Tacaques, era formado em análise de sistemas e recentemente havia recebido uma herança, e esse seria o real motivo pelo qual foi assassinado. Quando eu cheguei no local, o que chamou mais atenção foi muito sangue no piso da sala, muito sangue na escada, respingo de sangue na parede e não tinha corpo. Ele recebeu um dinheiro de herança recentemente e estava esbanjando esse dinheiro. Ele estava frequentando prostíbulos e nesses locais ele gastava uma pequena fortuna. Fomos nesses locais, eles confirmaram essas versões e ninguém soube dizer qual seria o paradeiro do Léo Jardim. As primeiras diligências que nós fizemos foram no sentido de tentar entender o que tinha acontecido. Na própria residência, no local do crime, a gente encontrou um recibo de pagamento de uma boate, de uma casa de prostituição que tem aqui em São José dos Campos, ali na região central. Partimos para a quebra do sigilo bancário e telefônico do Léo Jardim. O cartão dele foi usado posterior a esse local, possível local de homicídio. Uma mulher e um homem que não tinha as características do Léo. Ou seja, nós conseguimos, no caminhar investigativo, juntar algumas peças que permitiu a formulação de uma hipótese, ou seja, de que ele havia sido assassinado e de que alguém estava sendo beneficiado em razão desse assassinato. Essa mulher é uma prostituta que se prostituía nesse local onde o Léo Jardim frequentava e gastava muito dinheiro. Nesse local a gente colheu informações de que essa vítima estava andando em companhia dessa prostituta e de um homem, de prenome Jean. Essa informação foi um divisor de águas na investigação, porque esse Jean, ele já coleciona passagens criminais, e não é qualquer passagem criminal, é uma passagem especial. Ele, em 2011, na cidade de Taubaté, ele foi processado por ter cometido justamente um homicídio. E nesse homicídio, ele matou um colega de trabalho dele, eles trabalhavam numa montadora, ele matou e enterrou o corpo dentro da residência dele. Esse caso aí teve uma repercussão nacional. Ele confessou na época o crime, ele foi julgado, ele foi condenado em júri popular, ficou um tempo preso, mas por questões processuais ele foi libertado. Com base nessas informações, a nossa autoridade policial postulou pela prisão temporária, tanto do Jean quanto da namorada dele, essa prostituta. Assim que você conseguiu captar dele, quantas pessoas ele matou, mais ou menos? 16. 16 pessoas? 16 pessoas. 16 pessoas. E na faca tudo? Como é que foi? Arma, faca. O Léo foi pisando na cabeça. O Léo foi pisando na cabeça. O Jean, ele foi questionado quanto ao homicídio, mas ele não quis trazer novos elementos. Aí ele negou em princípio, falou que não tinha nenhuma participação. Na verdade, senhor, eu não fiz nada com o Léo. O que aconteceu na casa? Na explicação na casa, senhor, eu não sei o que aconteceu dentro da casa. Senhor, eu tô falando a verdade, tô olhando no olho do senhor, tô falando, eu não matei o Léo. Eu não matei o Léo. Foi o Anderson que matou? Eu não sei, senhor. Nesse momento surgiu mais uma informação, mais um partícipe do crime. Uma pessoa de nome Anderson que também trabalhava nessa boate aí, nesse ponto de prostituição. Ele começou a apontar esse possível coautor, o Anderson, como
o possível autor do crime. Quando foi colocado para ele as provas que a gente tinha, em especial o fato de ele ter gastado o cartão de crédito da vítima, dele ter ido no mercado para pegar e comprar lona plástica para pegar e enrolar o corpo, dentre diversos argumentos que a gente teve aí durante o interrogatório, ele mudou a versão e entendeu por bem apresentar uma parcial confissão do crime. Quem pediu para me comprar o material foi só, o Anderson pediu para me comprar uma lona para ele, que ele queria usar uma lona. Eu fui com o cartão que eu peguei da Carol, que é o do Léo, peguei, fui até o Wesley e comprei para o Anderson. Que o Anderson pediu que eu comprasse 2 lonas para ele, que ele falou que estava fazendo serviço na casa de uma tia dele. A versão verdadeira. Explica o que aconteceu lá. Os motivos que levaram. Não vem com historinha que você foi 3 horas da manhã para comprar lona para um amigo. Não adianta, a gente já ouviu as outras pessoas. Qual que foi a cena? Os dois participaram ou não? Sim, senhor. Com essas informações, nós passamos a trabalhar no sentido de pegar o Anderson para também prestar esclarecimentos quanto ao caso. De prisão por homicídio, tá? Você tem direito a permanência cautelar, você tem direito à constituição do advogado. Você sabe o motivo, né? Beleza? Na residência nós encontramos o veículo supostamente utilizado no crime aí, né, que segundo a versão prestada pelo Jean e pela Carol, é um cadete vinho de propriedade do irmão do Anderson. O Anderson foi levado para a delegacia, onde em princípio ele negou a autoria, ele falou que possivelmente seria o Jean o autor do crime. Quando ele foi cientificado que o Jean estava apontando ele resolveu contar uma versão aí que eu acho que é a mais próxima do que seja a real. Aí chegou e falou assim, você quer 25 mil? Eu falei, quero. Então, você só me ajuda. Eu falei, tá bom. Depois a gente ficou esperando o Léo dormir. E aí? Ficou esperando o Léo dormir pra não precisar agredir nem nada, né? Aí nessa o Léo não dormiu. Nessa que ele não dormiu, eu dei o sossega-leão nele. Tá, e aí? Aí ele foi, caiu e o Jean foi amarrando ele. Só que aí... Costa reta. Só que aí, do nada, eu vi que o Jean pegou um martelo. Nessa que o Jean pegou um martelo, ele foi e marretou a cabeça do Léo. Quantas vezes? Aí foi difícil, eu não vi direito, mas acho que foi mais de 5. E a Caroline falou bastante coisa. Uma das coisas que a Caroline falou que foi de mais relevante para a nossa investigação foi que ela deu a descrição exata de como que foi feita a ocultação do cadáver. E após o Léo ter morrido, eles pegaram um carro, compraram uma lona, enrolaram o corpo do Léo, colocaram no porta-mala do carro, só que não estava entrando o corpo do Léo no carro, e eles levaram até uma chácara em Jacareí, uma estrada, chácara de Jacareí, e tacaram fogo no corpo do Léo. Foram feitas pesquisas em nosso banco de dados, nós descobrimos que na mesma época havia sido elaborado o boletim de ocorrência de um encontro de cadáver.
Fizemos mais um trabalho de pesquisa. Nesse lugar, o cadáver que lá foi encontrado apresentava lesões graves no crânio, indicativas de que haviam sido causadas por um instrumento contundente, por um instrumento pesado. Está indo agora, juntamente com ele, para fazer uma simulação, uma reprodução dos fatos, do que ele está nos contando agora. Então nós vamos no local do crime e posteriormente no local onde ele jogou o corpo. Essa casa é mesmo, Jean? Essa casa aí? Olhamos dali, o Anderson estava pisando no pescoço dele. O Anderson estava pisando no pescoço dele assim? Isso. O carro estava na cor, igual que faz sentido. Igual assim, aí abriu o porta-malas e colocou, aí a cabeça dele ficou para cá. Aí o Anderson, como ele é maiorzão, ele deu um chute aqui para dentro. O que chama a atenção nesse caso é que um dos autores, Jean, cometeu um crime muito próximo, muito similar, 5 anos atrás, na cidade de Taubaté, na cidade vizinha de Taubaté. Lá em Taubaté, ele assassinou um sujeito a golpes de martelo, enterrou o cadáver no quintal da sua residência. O cadáver, quando foi encontrado, tinha braçadeiras de plástico, também com o objetivo de subtrair valores desse indivíduo. A gente não entende como que ele conseguiu um requinte assim, de crueldade na casa. Eu não fui lá, eu não vi, mas quem foi lá, que acompanhou tudo lá, viu, a casa estava toda cheia de sangue, tinha sangue na parede, tinha sangue em quase todas as paredes da casa, no corredor, no quarto. Então houve uma tortura ali, sabe? Houve uma coisa muito feia ali, sabe? Eu não quero nem imaginar a cena, sabe? Eu não gosto nem de imaginar. Mas a única coisa que eu sei, que eu sinto, é que meu marido sofreu muito. Então eu acho assim que a justiça falhou muito, deixando um assassino desse cruel, muito cruel, na rua, né, permitindo que outras famílias passassem o que nós passamos. Então a gente fica, poxa, será que a justiça vai soltar de novo? Porque soltou da primeira vez, né? Se ele saiu pela porta da frente, ele não pode sair de novo? Porque ele tem um bom advogado, ele tem dinheiro, não sei. A gente não sabe o que, sabe? A gente não entende por que a justiça deixou sair um cara desse, um cara frio, um cara cruel, um cara frio. 5 anos depois, ele comete um assassinato com um padrão bastante similar, bastante próximo. Aqui em São José dos Campos, Léo Takacs foi assassinado a golpes de martelo, teve os braços e pés atados com braçadeiras de plástico, o corpo foi envolvido numa lona e depois levado até Jacareí, onde foi descartado. Então, se vocês prestarem bem atenção, vocês vão conseguir discernir um padrão de comportamento, um padrão, um modus operandi muito característico, que reflete a personalidade desse sujeito. Lá ele matou para roubar, a golpes de martelo, e tentou se desfazer do cadáver. Aqui ele matou a golpes de martelo e tentou se desfazer do cadáver. Além de tudo isso, feriu a nossa atenção o comportamento de Jean. Durante todo o tempo em que foi interrogado, todo o tempo em que foi submetido a questões relativas ao assassinato de Léo Takacs, ele se mostrou insensível, não demonstrava arrependimento. Uma das pessoas que está sendo acusada junto com ele diz que ele tem outros crimes similares, cometeu outros crimes similares, outros crimes assemelhados. Nós vamos investigar a fundo isso, mas já podemos, pelo menos como conclusão parcial, capitular, de que nós estamos sim diante de um serial killer. A prova que nós temos em relação a Anderson, Caroline e Jean, embora sejam provas indiretas, elas são concludentes, elas se somam, elas se reforçam uma à outra, e isso dará um suporte sólido, consistente, para que o promotor de justiça possa oferecer denúncia e ao final o juiz impor a pena correspondente aos crimes por eles praticados.